Antes de começar, eu queria agradecer a Patoruga por ter se tornado membro aqui do canal, e eu tô bem grata com isso de verdade, mas se você quer me ajudar a fazer o número crescer, você ainda pode se tornar um também. Bora pro vídeo. Sabe quando você tá acompanhando uma série e nela tem duas personagens na qual tudo parece estar levando elas para o seu destino predestinado, que é se apaixonar e viver um grande romance? Elas frequentemente trocam olhares, toques ou piadas de flerte, e quando você menos percebe já existe um fandom específico para aquele casal, com um nome para você pesquisar no Tumblr ou no TikTok e encontrar diversos edits e compilados daquele momento. Então você espera ansiosamente um dia que eles vão ficar juntos pra finalmente concretizar todo esse arco que ficou subentendido por tanto tempo, mas de repente essa série acaba e tudo isso é simplesmente ignorado completamente. Isso é queerbait. Bom, na verdade isso é uma das formas de ver isso. Eu digo que é uma das formas de ver isso porque uma das pessoas mais conhecidas por praticar queerbait não é um filme ou uma série, e sim o Harry Styles. Em vários lugares ele é conhecido como o rei do queerbait, e isso pelo fato dele sempre parecer ou deixar subentendido que ele é gay, bi ou algo do tipo. Mas na real ele nunca realmente afirma isso. Tudo começou em 2010, quando o nosso pequeno Harry Edward Styles tinha apenas 16 anos e participou do programa X Factor. Depois de ser eliminado, ele foi chamado para participar da falecida boyband conhecida como One Direction. E eu posso agora até ter engatilhado parte das fãs que tinham entre 13 e 14 anos e agora são jovens adultos que não sabem o que fazer da vida, mas eu acho que parte delas são a maior prova de que música não era nem perto de ser o foco principal das milhares de adolescentes histéricas fãs do grupo. E eu falo isso porque desde o início, boa parte das meninas só conseguiam pensar em 6 maneiras de usar o delineador, qual livro do John Green você é, ou quem o nosso pequeno Harry Styles estava namorando. E como boas adolescentes que eram, a conclusão mais óbvia a se tomar era de que tinha uma grande probabilidade dele ter um relacionamento gay com qualquer um dos membros da banda que a sua imaginação pudesse criar. E o casal preferido dessa galera era popularmente conhecido como Larry. Esse delírio coletivo de um suposto relacionamento do Harry Styles com Louis Tomlinson, por mais que depois o tempo foi passando e o próprio Louis veio a público diversas vezes afirmando que achava o chip desrespeitoso, nem tudo era tirado da cabeça dessas meninas. Até porque se essa chama estava acesa era por conta dos diversos trechos de vídeo onde eles faziam brincadeiras que botavam cada vez mais lenha nessa fogueira. Como nesse compilado de 10 minutos onde eles fazem brincadeiras bobas e gostosas ou piadas de duplo sentido que deixam entender que tem sim algo ali. E o que me deixa mais surpresa desse vídeo é que ele foi postado 3 anos atrás, 5 anos depois que o grupo já tinha se desfeito e ele tem 3 milhões de visualização. Mas bom, o nosso Harry não parou por aí. Até os dias de hoje ele já publicou 3 álbuns solo, e acho que é a partir daí que o público começou a ficar um pouco mais em cima dele com esse papo de queerbaiting. Em algum desses álbuns ele usava vestidos, saias ou roupas que as pessoas consideram femininas. E quase sempre esse fato torna isso tudo um centro das atenções, ignorando completamente o conteúdo dos álbuns. E as pessoas ficavam extremamente irritadas porque, segundo ela, ele estava querendo dar dicas ou usando símbolos da cultura queer para poder atrair esse público sem nunca realmente dizer que faz parte dessa comunidade. E isso é um assunto bem delicado. E mais pra frente eu vou elaborar um pouco mais. Mas não acabou por aí. Em 2022 ele participou de um filme Meu Policial, onde ele interpreta Tom, um policial que se apaixona por um curador de museu chamado Patrick, e esse filme se passa na década de 1950, quando ser gay ainda era ilegal no Reino Unido. Em uma entrevista que ele deu a Rolling Stones ele diz: "Acho que todos, inclusive eu, têm sua própria jornada para descobrir sua sexualidade e ficar mais confortável com ela." E eu acho que aí a gente entra num novo problema, porque até então a gente estava falando de uma pessoa real e o fato dela ser ou não gay, bissexual ou algo do tipo. O que pra mim é totalmente diferente de um personagem do filme escrito para atrair um público com uma promessa de talvez em algum momento ter um pingo de representatividade. Ou será que os dois não são a mesma coisa? Vamos colocar um pin imaginário nesse assunto e mais pra frente eu volto nele. Hoje é muito mais comum a gente ver um gay sendo representado em filmes de forma aberta, sem muita enrolação ou sem isso ser apenas um subtexto que pode ou não ser interpretado como um personagem gay. Isso foi algo que precisou ir evoluindo de pouco em pouco na indústria cinematográfica, não só por conta das pessoas em si que sempre foram muito homofóbicas, mas também por conta de um conjunto de normas morais aplicadas aos filmes lançados nos Estados Unidos entre 1930 e 1968, que acabou dificultando muito para que isso pudesse ser dito ou mostrado abertamente. Basicamente o código delimitava um monte de coisas que os filmes exibidos nos Estados Unidos podiam ou não mostrar, tudo para poder reforçar a ideia moral e os bons costumes. Dentre elas estão coisas como o uso da palavra Deus, Senhor, Jesus ou Cristo, a não ser em um contexto de cerimônias religiosas. Miscigenação, relação sexual entre brancos e negros. Escravidão de brancos. Sim, foi isso mesmo que você acabou de ouvir, escravidão de brancos. E o mais importante pra gente aqui,
a insinuação de perversão sexual. Presta atenção que eles foram muito ardilosos aqui. Para eles, basicamente, a homossexualidade era algo tão absurdo que eles nem mencionavam a palavra. Então os diretores ou roteiristas precisavam achar formas de dizer certas coisas sem falar ou mostrar explicitamente. Como, por exemplo, a regra de que a sexualidade pertence à vida privada, logo as cenas que envolvam o ato não poderiam ser mostradas, assim como a gravidez e o parto. Por isso, os criadores tinham muito cuidado para poder retratar casais na cama, por exemplo. Então acontecia muito do casal dormir no mesmo quarto, mas em camas diferentes. Daí também que surgiu aquele clichê da mulher beijando com uma perninha levantada, porque dentro dessa regra, também tinha uma que dizia que toda cena romântica a mulher deveria estar pelo menos com um pé no chão para poder evitar que, eventualmente, eles continuassem com o seu amor na cama. E tentando contornar isso, que a gente teve cenas como quando Alfred Hitchcock no filme Intriga Internacional usa uma cena de um trem entrando num túnel para poder passar desapercebido pelos sensores do código Hays e deixar entender que o ato foi consumado. Então, se até relações heterossexuais eram complicadas de serem mostradas, imagina qualquer insinuação de que o personagem é ou não homossexual. E para isso eles usavam um subtexto ou às vezes um eufemismo para poder mostrar ou deixar entender que aquele personagem ou aquela situação poderia ser interpretada de tal forma. Por isso que a gente cresceu se acostumando a ver personagens gays muito caricatos ou em grande maioria das vezes para poder agradar o público homofóbico que estava assistindo, o vilão. Eu acho até quase impossível você não ter visto pelo menos uma obra audiovisual que não tenha um desses arquétipos, como por exemplo o da gay afeminada. E não, eu não vou me restringir a exemplos que se passam durante o período do Código Hays, até porque pouquíssimo tempo atrás a gente ainda achava isso aqui muito engraçado por algum motivo. No hot dog do Fênix a gente sempre capricha. E aí, garotão, vai querer ketchup na salsicha? Vira um lavado às suas ordens. Ouse-me ao negócio. Quem você salvaria primeiro? Um homem jovem e forte, é claro. O que foi? Olha! Talvez pelo fato de que ele é o mais antigo e ele meio que abriu portas para o que a gente tem hoje, ou porque era uma forma de apresentar homens gays de um jeito que os homofóbicos podiam olhar e dizer, haha, gay. E meio que essa categoria eu acho que a gente pode criar um subgênero dos melhores amigos gays, que acabam se tornando mais frequentes em filmes e séries teen. E se a gente estender um pouco essa categoria, a gente pode até chegar em algumas semelhanças com aquele braço direito do vilão, que sempre aparentava estar secretamente seduzido pelo vilão. Isso quando ele não era especificamente o vilão da história. Eu já mencionei isso aqui no canal antes, inclusive foi quando eu dei a sugestão pra fazer o vídeo, e graças ao meu gigantesco fandom de 2 pessoas que pediu por esse vídeo, eu tô aqui fazendo. Mas bom, caso você não tenha visto o vídeo, basicamente boa parte das histórias criavam seus vilões e acabavam colocando trejeitos, formas de falar, andar, que eram identificáveis para pessoas queer. Porque não teria problema nenhum se na grande maioria das vezes essas pessoas não fossem a vilã da história. Tipo, o que você quer dizer com isso? E não só vilões de animação ou de histórias fantasiosas, como muitas vezes eram psicopatas, assassinos sádicos com problemas psicossexuais. E eu acho que eu nem preciso mostrar o quanto que isso é problemático, não só por vincular uma imagem de que essas pessoas são terríveis, como também por encorajar o público a tentar combater esse mal. E se homens gays já era algo complicado de se mostrar, uma mulher lésbica era e foi por muito tempo muito mais difícil de ser representada, principalmente em filmes que têm algum apelo infantil. Talvez que por isso que a gente não tenha uma princesa da Disney lésbica até os dias de hoje. Ou será que a gente teve? Desde a estreia de Frozen até Frozen 2, nunca foi confirmado se a Elsa é ou não lésbica. Mas é aquela história, todo mundo sabe porque ela termina sozinha em um castelo de gelo. É porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. E quando essas identificações começaram a ser feitas, é muito comum ouvir de que tal filme da Disney é visto como uma alegoria LGBT. Meio que dizendo que ele não é uma alegoria LGBT, a culpa é da gente que vê gay em tudo. Mas pra mim é super identificável a história de uma princesa que cresce com seu pai ensinando a ela que por ela ser especial ela precisa se esconder, ou porque ela não pode deixar os seus sentimentos se exaltarem, porque isso pode acabar com a família dela, ou quando ela é atraída por uma voz feminina e se afasta da sua família pra poder se entender melhor. Do you hear that? E talvez também por ela ser uma das primeiras princesas da Disney que não depende de um arco narrativo de estar em busca do príncipe encantado, e sim de ir em busca de encontrar si mesma e de entender e se aceitar do jeito que ela é. E quando eu comecei a falar de Frozen, eu mencionei o termo alegoria. E para você que não conhece esse termo, calma que eu vou explicar. A expressão alegoria é usada quando o autor quer representar algo real ou algum pensamento, e para isso ele substitui essa coisa por algo mais simples. A gente cresce muito ouvindo alegorias, principalmente na nossa infância, quando elas vêm em formato de fábulas, onde muitas vezes o criador da história usa animais para representar algum tipo de característica humana. A raposa normalmente vai tentar te passar a perna, a cobra ela é traiçoeira, e as formigas são cristãs. Ou
trabalhadoras, por aí vai. Mas tanto nas histórias contadas no cinema nesse período que eu citei, até as que são feitas nos dias de hoje, só são realmente levadas como uma alegoria se o autor afirma que ele realmente quis fazer uma alegoria com aquilo. É o que a gente pode chamar de intencionalidade autoral. E tendo isso em mente, a gente pode levar essa questão por dois lados. O lado de que nem sempre o autor vai confirmar que aquilo é uma alegoria, ou por questões contratuais, ou porque ele não pode tocar no assunto, ou porque ele morreu. E o lado da aplicabilidade. O Tolkien, criador do Senhor dos Anéis, não curtia muito quando as pessoas tentavam traçar paralelos entre suas histórias e questões reais, porque ele disse que nunca teve intenção de fazer uma alegoria. Uma vez ele disse uma coisa que pra mim faz muito sentido. Abre aspas. Acho que muitos confundem aplicabilidade com alegoria, mas um reside na liberdade do leitor e o outro reside na dominação proposital do autor. Fecha aspas. Então é aquilo, meio que a gente pode interpretar a história como uma alegoria, mas não necessariamente ela foi pensada como uma alegoria. E é nesses casos que os criadores das histórias começam a fazer a gente de doida, porque eles deixam a história super identificável com subtextos muito sugestivos para que aqueles personagens pareçam fazer parte dessa comunidade, mas nunca realmente dizem se são ou não por questões financeiras, ou seja, queerbaiting. E é aí que a gente começa a traçar uma linha muito sugestiva do que é realmente representatividade ou o que é apenas uma grande isca para manter um público esperando por um pingo de representatividade enquanto dá dinheiro para essas obras. Um dos exemplos mais recentes que a gente pode dar é do Will, do Stranger Things, que não só o ator que interpreta ele começou a se mostrar um apoiador e membro dessa comunidade, como a trama que ele é um personagem gay foi jogada para cima da gente do nada depois de anos. Isso foi o que eu pensei e provavelmente o que muitas pessoas pensaram também. Mas será mesmo que isso foi jogado pra cima da gente do nada? A série se passa na década de 80 e que, caso você não saiba, foi um período muito perigoso para a comunidade queer viver de forma aberta. Não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho que você pode imaginar por quê. Na terceira temporada, a gente teve a primeira personagem abertamente lésbica no elenco principal. E agora, na quarta temporada, com o Will praticamente se assumindo gay, muitos fãs começaram a notar elementos queer na trama da série. Todo o arco narrativo do elenco principal envolvendo vergonha, violência, ridicularização ou discriminação é um tema muito recorrente para o público queer. Por conta disso, acaba que em grande parte dos personagens tem uma busca muito grande em encontrar sua própria identidade, como a própria Eleven, a protagonista, que tem um arco que eu acho simplesmente inútil pra série, mas não vem ao caso, na qual ela vai em busca de pessoas como ela, onde ela tem pela primeira vez contato com a sua cultura, e começa a perceber os abusos que ela sofreu na infância e finalmente parando de se ver como um monstro. Mas se por um lado a gente acompanha os protagonistas formando seu próprio grupo para poder se defender, se acolher em um lugar que todos se sintam confortáveis de ser do jeito que eles são, a gente também vê eles diversas vezes recorrendo às autoridades e constantemente sendo ridicularizados, negligenciados ou demonizados. Eles pedem ajuda para a imprensa, para a polícia, para o governo, e todos eles deixam eles de lado. E não querem saber o que eles têm a dizer e eles não são ouvidos. E é nesse grupo que apoia, que acolhe eles, onde eles conseguem se proteger e se sentir normais. Por mais que o assunto LGBT nunca tenha se passado pela cabeça dos criadores, essa história é extremamente identificável. E uma coisa que é interessante a gente avaliar é que tanto Noah Schnapp quanto a Maya Hawke fazem parte da comunidade queer. E lembra que no início eu mencionei sobre a diferença entre o personagem e a pessoa? Bom, chegou o momento de falar sobre isso. Acredito que até o momento você já deve estar se familiarizando com o termo queerbaiting, mas existe uma questão no meio disso tudo que me deixa extremamente desconfortável, que é quando a comunidade queer, fã de determinada série ou artista, começa a cobrar um posicionamento da pessoa sobre a sua sexualidade. Isso porque, segundo essas pessoas, caso ele esteja atuando um papel onde ele interpreta um personagem LGBT, ele necessariamente precisa ser LGBT, porque senão ele está infringindo uma lei chamada queerbaiting e estará sujeito ao terrível cancelamento. E se essa cobrança já parece ruim o suficiente, calma, que como dizem, onde tem gay não tem sossego. Um dos exemplos mais recentes que ocorreram e ilustram muito bem o quão prejudicial essa cobrança pode ser, aconteceu em 2022 quando a série Heartstopper foi lançada na Netflix. A série conta a história de um romance entre dois adolescentes que estão descobrindo sua sexualidade e que por acaso ambos interpretam personagens gays. Você consegue ver o problema nisso? Não? É porque não tem. Mas se você pensa assim, provavelmente você não é uma gay do Twitter. Porque imediatamente começou uma espécie de caça às bruxas investigativa, onde parte dos fãs que não se contentaram em finalmente ter uma boa representatividade que não está sendo estigmatizada ou escondida em um subtexto homofóbico, começaram a ir atrás do ator que fez um dos protagonistas, o Kit Connor, e questionar a sexualidade dele. Porque até então ele era o único ator que não tinha mencionado a sua sexualidade abertamente. E isso realmente deveria ser uma questão, ainda mais falando de um ator que acabou de sair da sua adolescência. Bom, daí começaram a divulgar fotos dele com sua suposta namorada, o que deixou o público revoltado e aguardando cada vez mais um pronunciamento do ator. Então, finalmente ele veio a público falar sobre o assunto. Voltei por um minuto. Eu sou bi.
Parabéns por forçarem uma pessoa de 18 anos a se assumir. Acho que alguns de vocês não entenderam o ponto da série. Essa pressão em cima de uma pessoa de 18 anos realmente era necessária? Será que era tão problemático ele estar ocupando espaço de uma pessoa queer? E quando eu falo isso, eu não digo especificamente dele estar atuando como um personagem gay, mas coisas como ir numa parada LGBT, que era uma das coisas que as pessoas cobravam também dele. Logo lá, onde é um lugar pra ser super acolhedor, sem julgamentos. Eu não sei se tinha necessidade de tanta cobrança assim. E esse lance de ocupar espaço ou usar símbolos queer, pra mim é definitivamente a parte mais podre desse discurso. Voltando agora com o exemplo do Harry Styles, um dos motivos que mais cobram ele é sobre o tipo de roupa que ele usa, saia, vestido, cropped. O que me faz pensar, até que ponto Harry Styles, cantor, ator, artista internacional, ainda é uma pessoa e não uma imagem pública criada para poder gerar lucro e engajamento. Eu não tô aqui para dizer que ele não é uma pessoa real, eu sei que ele existe, mas até que ponto a gente realmente enxerga a pessoa ou o que aquela pessoa quer que a gente enxergue no artista que ela representa. Pela primeira vez no Brasil, Júlia Volkova e Lena Katina, mas você pode chamar de Tatu. Vamos lá, vamos lá! Vem cá, Tatu! No início dos anos 2000, as cantoras russas Yulia Volkova e Lena Katina tiveram uma explosão de fama depois de publicar uma versão do seu mais recente álbum em inglês. Elas chegaram a vender mais de 15 milhões de cópias. Mas quem que são essas meninas e por que eu tô falando delas? Bom, acho que elas são um exemplo perfeito do que eu quero mostrar. Elas formavam um grupo chamado Tatu. Basicamente o marketing principal que girava em torno das duas era sobre o fato delas serem duas garotas de colegial vivendo um amor secreto. E eu não vou entrar no mérito de dizer se a música é boa ou não pra elas terem esse boom gigantesco de uma hora pra outra, até porque a gente já tá bem grandinho pra entender que o que chamou a atenção das pessoas foi o fato delas serem duas colegiais lésbicas. É verdade que quando elas foram lançadas falaram que elas eram... Em algumas performances, clipes e shows, elas trocavam carícias e até chegavam a realmente se beijar. Um dos momentos mais icônicos para a carreira delas foi quando elas foram convidadas para o MTV Movie Awards e elas foram acompanhadas de uma porção de meninas que começaram a tirar a roupa em cima do palco. E eu acho que na mesma proporção que elas conquistaram um grande público por mostrar esse lado lésbica de colegial alimentando um fetiche de um público específico, elas tiveram uma grande queda depois que o público descobriu que elas não eram um casal. E nem lésbicas. Na real, elas eram administradas por um grupo de marketing e performavam o papel de duas meninas lésbicas. Da mesma forma com que a banda Ghost performa como se eles fossem satanistas, que a banda Ella Storm performa como se eles fossem piratas ou que a Miley Cyrus performava como se ela fosse a Hannah Montana. E para algumas pessoas isso pode ser apenas chamado de impacto visual ou algo assim, principalmente o público fã de K-pop, porque boa parte dos grupos frequentemente age como se tivesse um romance secreto muito intenso entre eles. E embora talvez você prefira fechar os olhos e não ver o que realmente acontece aqui, é quase impossível um grupo, uma dupla ou até mesmo artistas solos não terem uma imagem criada pela mídia para poder serem identificáveis. Acho que isso é um pouco mais visível em boy bands ou em grupos de K-pop no geral, em que em ambos os casos tem uma empresa por trás dizendo quem vai interpretar cada papel, quem vai ser o líder, quem é mais sensível, quem é mais engraçado e por aí vai. E principalmente no caso dos idols, não é como se eles tivessem muito controle do que eles querem fazer, pelo menos não quando eles estão em um grupo agenciado por uma empresa, pelo menos enquanto eles não são pessoas reais, e sim um produto. E se por um lado a gente tem noção de que essas pessoas não são necessariamente homossexuais, a gente continua cobrando as pessoas, principalmente do ocidente, sobre o porquê que ela tá usando uma saia. Indo na onda do Harry Styles aqui no Brasil, a gente teve o João Guilherme que basicamente teve as mesmas acusações de estar se apropriando de signos LGBT, como se ele estivesse querendo passar uma imagem de desconstruído para poder lucrar com isso, que ficou um pouco complicado de deixar de lado no clipe do João, onde ele literalmente... E pra você que não sabe sobre o contexto do que se trata essa cena, fica um pouco difícil explicar, porque qualquer coisa que eu explicar vai deixar tudo mais estranho. Tipo o fato do João Guilherme passar boa parte do clipe vestido de furry, ou o fato de que, segundo o João, essa música foi feita pra evidenciar o seu amor por gatos e... Mas eu tô divagando sobre o problema real aqui. Depois de toda a polêmica envolvendo o clipe, principalmente o fato do João Guilherme ser hétero, o João publicou o segundo tweet. Quando eu beijo uma mulher, eu quero esconder minha sexualidade. Quando é homem, eu tô querendo chamar a atenção. Tem alguém questionando Gustavo Lima ou algum cantor sobre quem eles beijam nos seus trabalhos e se eles estão querendo chamar a atenção com isso? Mas focando especificamente no João Guilherme, eu não vou dizer que não existem pessoas que queiram pagar de desconstruídos para ter algo em troca, mas é um pouco de hipocrisia a gente afirmar que maquiagem é para todo mundo ou que roupa não tem gênero, e essa regra só se aplicar para pessoas LGBT. Fora esse estigma de que algumas pessoas acabam repassando de que homens fingem ser femininos para ganhar confiança de mulheres e depois prejudicar elas, que é algo extremamente problemático. E um dos motivos que eu vejo esse discurso sendo um discurso problemático é principalmente o fato de que isso é frequentemente usado como munição
atenção para discursos transfóbicos. Mas aqui eu vou focar especificamente no caso dos caras héteros usando saia. Será que a gente afirmar que eles estão fazendo isso só para ganhar algo em troca não é um discurso essencialmente conservador? A gente vê frequentemente o povo conservador agindo com repulsa a tudo que não é normal aos olhos deles. Por isso que eles sempre criam uma justificativa para essa repulsa. Eles veem uma drag queen com uma peruca extravagante e instintivamente eles se sentem confusos e enojados, até então inventar uma justificativa elaborada do porquê ela pode ser potencialmente perigosa. E é basicamente o que acontece aqui. As pessoas veem um homem de saia e começam a se sentir desconfortáveis e procurar justificativas para dizer que ele tá fazendo aquilo só para te manipular, etc, etc. Mas será que para um homem usar saia, ele realmente precisa de alguma justificativa? Fora que pra mim faz muito mais sentido um homem querer se aproximar e prejudicar uma mulher se passando apenas por um homem masculino e comum. Pelo menos é assim que na maioria das vezes funciona. Isso não faz com que você deva duvidar de todos os homens que tentam parecer masculinos, que deixam a barba crescer e se esforçam muito para que as mulheres gostem deles, a não ser que ele surte depois de você oferecer uma cerveja pra ele. Nesse caso, a bandeira é tão vermelha quanto a pílula. Enfim, basicamente o que eu quero dizer aqui é que precipitar que alguém tá fazendo baiting pra lucrar, porque todo mundo é hétero até que se prove o contrário, é um pensamento muito problemático. Isso faz com que a pessoa não se sinta confortável em experimentar coisas novas e dizer que não gostou, por exemplo. O queerbait pode até ser uma prática ruim, mas tirar as pessoas do armário à força é bem pior. Não se esqueça de comentar alguma coisa para poder me ajudar, pode ser qualquer coisa. Lembrando que você pode se tornar um membro do canal e ajudar a continuar com os vídeos. Volto a agradecer aqui a Pataruga por se tornar membro do canal. Caso queira ganhar algo enquanto me ajuda, tem a minha loja, onde tem camisas, canecas e outros produtos que você pode não só comprar pronto, como personalizar com a arte que você quiser. O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.